Olá, irmãos, a paz do Senhor. Fazendo aqui a segunda parte, né, da nossa mensagem, que é falar aqui um pouco a respeito da sabedoria de Abigail, aquela mulher sábia, sensata, que edificou o seu lar e que conseguiu ganhar o dia, né? E conseguiu ganhar a salvação para a sua família, que lutou pela sua família. Quando eu olho para a vida daquela mulher, como a Bíblia nos relata, gente, a Bíblia diz que ela era uma mulher formosa, sábia, inteligente, uma mulher apaziguadora, uma mulher mansa. Porém, o seu esposo era um insensato, era um grosso. Ou seja, só queria tudo para ele, da forma dele, do seu jeito. E eu olhando para a vida dela, olhando para este casal na Bíblia, eu posso perceber que não é diferente de muitas pessoas que vivem hoje, né, nos nossos dias. Muitas pessoas que enfrentam aí um casamento difícil, um casamento abalado, às vezes por causa da dureza do coração de um, acaba abalando todo o casamento, colocando em risco, em perigo ali a família, né? E não foi diferente com Nabal. Nabal, por ser um homem insensato, um homem duro, e não ter sabedoria nenhuma para guiar ali a sua família, para guiar os seus, ele acabou colocando em risco a família que ele tinha, acabou colocando em risco a esposa, ele colocou a sua própria cabeça em risco. Mas por ele não ter sabedoria, não ter entendimento, não ter um caráter cristão, a Bíblia vai nos mostrar que ele não se preocupou. Ele se colocou no lugar de que não queria e não podia ajudar e ainda caçoou, né, de Davi. Não prestou ali o socorro que Davi precisava, não ajudou, não pagou o bem com o bem, mas sim o bem com o mal, né? Mas nós podemos ver aqui, gente, que no meio deste casal, desta família, tinha alguém que tinha um caráter cristão. Tinha alguém que tomou a atitude certa. Tinha alguém que tinha sabedoria e era apaziguadora. Uma mulher, né, que a gente já sabe da história, chamada Abigail, ela fez tudo diferente do seu esposo. Ela agiu de forma diferente, ela falou de forma diferente, ela reagiu, né, de uma maneira totalmente diferente da maneira como seu esposo havia agido. Eu olhando aqui para a história dela, é bem diferente da história de muitas pessoas que nos nossos dias de hoje pudessem ter agido também de forma diferente, mas não como ela agiu na sabedoria, né? Mas com insensatez, porque hoje em dia a gente vê muitos casais passando por essas dificuldades, onde um é mais grosseiro, onde um às vezes não quer dividir a situação, onde um às vezes não quer, às vezes age de dureza, né? E acaba atraindo para a família todo o perigo possível. Mas ao olhar para a história desse casal, eu posso ver que Deus, ele precisa somente de um para que ele possa edificar o outro. A gente pode observar que por causa de um, Deus salvou o outro. Por causa de um, Deus perdoou o outro. Então, vamos olhar aqui para a atitude de Abigail, que foi bem diferente da atitude do esposo. Abigail, ao invés dela ter ido contender com o marido, ter ido brigar, né, chamar a atenção, ter ido reclamar, ou talvez ter ido fugir ou ir na casa dos seus pais reclamar porque o meu esposo fez isso, ele se negou a prestar serviço, socorro ao rei Davi. Ela poderia ter feito N coisas que qualquer uma outra mulher que não tem sabedoria faria. Mas Abigail fez diferente. A Bíblia nos relata que Abigail, quando soube da situação, quando soube do que o seu esposo havia feito para com o rei Davi, a Bíblia diz que na mesma hora ela se organizou, preparou a melhor alimentação, ela preparou ali todos os mantimentos que o rei Davi precisava e foi ao encontro do rei Davi. E olha que ela foi, mas ela foi em silêncio, ela não precisou comentar com a esposa, ela não precisou, nesse momento, ir falar para o esposo que ia fazer isso, não. Ela usou de sabedoria e foi ao encontro do rei. Ela foi ao encontro da pessoa certa, ela foi direto ao assunto. Ela não foi em A, B, C, não. Ela foi direto à pessoa que estava vindo de encontro à sua família e que poderia destruir a sua família, matar a fio da espada. Mas ela foi mais sábia ainda, ela correu, ela foi antes, ela tomou uma atitude rápida. Ela não esperou o perigo chegar, ela foi antes do perigo chegar, ela foi ao encontro do rei antes que o perigo chegasse. E a Bíblia diz que quando ela chega diante do rei, ela se prostra.
A Bíblia diz que agora ela apresenta a situação do esposo e pede que o rei não olhe para o que o seu esposo havia feito. E ela agora toma a culpa do esposo e apresenta ao rei. Ela se coloca como culpada no lugar do rei. Eu olhando para a situação desta mulher, para a atitude dela, quão grande foi a humildade desta mulher, o qual hoje muitos no meio dos casamentos não querem fazer isso. Meu esposo errou, pois ele que se vire. A minha esposa errou, pois eu não vou perdoar. Ela vai ter que sofrer, vai ter que se virar para lá. E não foi dessa forma que a gente vê a Abigail fazendo ou agindo. A Abigail, ela tomou a dor, né? Aquilo que o perigo que estava vindo de encontro ali os seus, ela tomou a atitude e disparou na frente. Ela foi ao encontro do rei, ela se prostrou, ela levou o que ela tinha de melhor, ela preparou algo, levou para o rei e apresentou a situação e pediu perdão. A Bíblia diz que o rei Davi, ao olhar a atitude daquela mulher, ele se maravilhou. A Bíblia diz que ele olhou e, por ver tão grande humildade, tão grande sabedoria, ele desistiu de fazer o mal que ele iria fazer, que ele estava pensando em fazer, em praticar com aquela família. Então, meus irmãos, olha só como uma atitude muda muita coisa, mas uma atitude com sabedoria, não uma atitude insensata. Em momento nenhum nós vamos ver a Abigail ela fazendo algo errado, muito pelo contrário. A Abigail ela fez e tomou uma atitude correta. Atitude que, se muitos hoje fizer do mesmo jeito, tomar como exemplo, também podem alcançar a misericórdia, também pode salvar a família que tem. A Abigail, quando ela foi ao encontro de Davi, ela levou um coração quebrantado, ela levou um coração humilde, ela levou ali a falha do seu esposo sobre ela. Ela se prostrou, ela não teve vergonha, ela foi ao encontro. Ela abriu o jogo, ela falou o que ela estava ali sentindo, o que o seu esposo havia feito. E Davi, ao achar graça, aquele grande coração de Abigail, na grande atitude que ela tomou ali em fazer aquilo, a palavra de Deus diz que Davi ele perdoou não só Abigail, mas acabou perdoando também a insensatez do esposo de Abigail. Olha só como a atitude de uma pessoa pode mudar toda uma família, pode mudar todo o custo aí, o rumo aí da situação. Uma história que outrora era para ser de destruição, agora tornou-se vida, né? Tornou-se vitória, milagre. Por quê? Porque a Abigail ela foi ao encontro da pessoa certa. Ela se entregou, ela se humilhou, ela pediu, ela clamou, né? E ela preparou o que ela tinha de melhor, ela preparou ali o mantimento e entregou ao rei. A Bíblia diz que agora aquela mulher volta para casa, depois que ela se prostra na presença do rei, depois que ela se entrega, que ela pede perdão, que ela assume ali a total responsabilidade da situação. A Bíblia diz que ao ser perdoada, ela volta para casa, mas agora ela volta diferente de quando ela estava vindo. Quando ela veio angustiada, triste, com medo, né? Mas agora ela volta com a vitória na mão, com o milagre, com a sua família salva. Olha aí a diferença. Olha aí a diferença que acontece na vida de uma pessoa que age com sabedoria, de uma pessoa que age com um caráter cristão, de uma pessoa que reconhece o erro da sua família. Muitas mulheres hoje não querem lutar pelos seus casamentos, não querem lutar pelos seus esposos, porque acham que ele é que é o errado, ele é que é o falho, então ele que vai pagar o preço dele. Mas não foi dessa forma que Abigail agiu. Abigail viu e sabia que era o esposo que estava errado, mas ela assumiu o erro do esposo e ela foi orar. Ela foi na presença do rei, ela apresentou ali o erro do esposo e assumiu aquele erro. E ela tomou para ela e pagou o preço ali, ela orou, ela carregou aquela cruz até o final, ela não desistiu da escolha dela, mas muito pelo contrário, ela foi ao encontro do rei para poder ver a sua família salva. Então, meu irmão, nós podemos ter hoje esse exemplo de Abigail como um grande exemplo para as nossas vidas. Que ao invés de nós chutarmos o pau da barraca, ou talvez nós irmos lá contender, ou talvez nós abandonarmos e deixarmos para lá e até desejar o mal para o nosso cônjuge ou para o nosso próximo, nós podemos fazer diferente, nós podemos fazer o que Abigail fez. Nós podemos tomar a frente da situação com sabedoria, com entendimento, ir ao encontro do rei, nos prostrar, apresentar a ele a situação, pedir a misericórdia, porque somente na presença do rei nós iremos encontrar o milagre, aquilo que nós tanto almejamos encontrar para os nossos. Então, meus irmãos, agora aquela mulher volta
volta com a vitória na mão. E ela não contou antes de ir para o rei, na presença do rei. Ela contou depois que ela voltou da presença do rei. E quando ela conta para o seu esposo ficou abismado. Seu esposo ficou paralisado com aquela situação, com o que sua esposa havia feito. Que tamanha sabedoria foi aquela, né? Coisa que era para ele ter feito, quem fez foi a esposa, né? Assim, e por causa dessa atitude que ela tomou, ela salvou a família. E a Bíblia diz que Deus viu tão graça naquela mulher, Deus, ele sabia e conhecia o coração daquela mulher, que Deus resolveu libertar aquela mulher. Porque Deus sabia que aquela mulher era sensata, aquela mulher era uma mulher direita, era uma mulher que sim, merecia, né, algo melhor na sua vida, porque ela estava convivendo com uma pessoa que não tinha nada disso. A Bíblia diz que com 10 dias depois, Deus agora mata o seu esposo. Deus agora tira o seu esposo. E agora Abigail fica livre. E a Bíblia diz que o rei encontrou tanta graça naquela mulher, o rei viu tanta sabedoria na vida daquela mulher que ele a quis como esposa. E agora sim aquela mulher foi honrada como ela realmente merecia ser, como ela devia ser, o qual ela não era na mão de Nabal. Claro que ela enfrentou muitas situações com Davi, teve que sair fugindo pelo mundo, porque Davi era um fugitivo. Mas também nós vamos ver que quando Davi ele foi coroado, e Davi foi honrado e coroado rei, ela também foi honrada junto com ele. Então, meus irmãos, vale a pena perseverar, vale a pena orar, vale a pena se prostrar na presença do rei, vale a pena preparar o melhor que nós temos e entregar para Deus, vale a pena sim orar pela nossa família, vale a pena sim entregar aí os nossos cônjuges nas mãos do Senhor, ainda que eles sejam insensatos. Vale a pena nós fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Amém? Que essa mensagem ela fique aí aos corações de muitas pessoas que muitas das vezes não sabem como agir. Não sabem a forma correta de agir no meio dos seus. Então, ao invés de você ir contender, ir brigar, ir reclamar ou ir falar para alguém que não vai fazer nada, não vai poder fazer nada por você, faça como Abigail fez, faça diferente. Vá ao encontro daquele que pode fazer um milagre, vá ao encontro daquele que pode te livrar do perigo, vá ao encontro daquele que pode te libertar, né, aí da situação difícil que você se encontra, e até mesmo da pessoa que tem te aprisionado durante tantos anos. O Senhor pode libertar o teu esposo, o Senhor pode te dar um esposo novo, o Senhor pode te dar uma pessoa diferente no seu esposo. A Bíblia diz que Deus deu Davi, né? Deus permitiu que Davi fosse esposa dela. Porém, Deus pode também mudar a situação do teu casamento. Deus ele pode mudar o teu esposo, ele pode mudar o coração, quebrantar o coração do teu esposo e te dar realmente um marido que você tanto almeja, um marido que te honre. Marido que cuide de você, marido que te enxergue como esposa. Amém, meus irmãos? Que essa palavra fique aos nossos corações, que ela sirva, irmãos, de exemplo, né, de ensino para nós aí, que muitas das vezes tomamos a frente e vamos com tudo aí, achando que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade o certo é a humildade, é o silêncio, é a perseverança, quando na verdade o certo é a fé, quando na verdade o certo é ir em busca de quem realmente pode mudar a nossa história, é ir em busca de quem realmente pode nos perdoar, é ir em busca de quem realmente pode aí mudar as circunstâncias, a rota, né, o rumo da história, da situação, do caminho que nós escolhemos. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, te dê a sabedoria de Abigail, que a sabedoria de Abigail que vem de Deus possa também nos alcançar e nós possamos também salvar as nossas famílias, ganhar o dia através da oração, através da busca, através da intercessão, através da súplica, através do perdão e através da humildade. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo, que o Senhor abençoe todos vocês. Amém.